O tema da palavra é a desobediência pelo perfeccionismo. Ela está em Mateus 21, do 28 ao 32. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Amém. Eu vou esperar então que você abra a tua Bíblia em Mateus 21, capítulo 21. Estaremos lendo dos versos 28 ao 32 e esta será a lição de casa desta semana. Mateus 21, do 28 ao 32, diz assim: Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: o primeiro. Aqui nós temos uma parte do relato, que está em Mateus 21, que um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho foi convidado para ir na vinha do seu pai. A primeira resposta que ele deu foi que ele não iria, mas arrependido ele foi. E o seu segundo filho, que deu a palavra dele, dizendo que participaria, que iria até a vinha do seu pai, mesmo tendo dado uma palavra, ele não a cumpriu e não compareceu àquilo que ele disse que faria. E Jesus então pergunta àqueles anciãos do povo que estavam lá, aqueles sumos sacerdotes que estavam lá, qual dos 2 filhos, o primeiro ou o segundo, haviam feito a vontade do Pai. E aqueles homens que estavam ali rodeando Jesus, esperando pegar-lhe em alguma fala que pudesse comprometê-lo, imediatamente disseram: o que fez a vontade do Pai foi aquele que, mesmo tendo dito que não iria, se arrependeu e foi. Jesus então começa um diálogo com aqueles homens. Aliás, ele continua um diálogo com aqueles homens. E quando ele menciona este primeiro filho, ele faz um paralelo, uma comparação, que este primeiro filho seria como os publicanos e as prostitutas ou meretrizes. Quando nós estudamos quem eram os publicanos, nós vamos encontrar na história que eles eram cobradores de impostos, eles pertenciam ao Império Romano, trabalhavam para o Império Romano, eram aqueles que praticavam extorsões, eram conhecidos como pessoas avarentas e egoístas, cobravam impostos através de pedágios nas estradas, nas pontes ou nos portões da entrada da cidade. Eles eram discriminados pelos líderes religiosos, eram considerados impuros, porque falavam tanto com os judeus como aqueles que não eram judeus. E os rabinos, que eram mestres da época, ensinavam as crianças desde pequenas a jamais se assentar à mesa de um publicano ou ter algum relacionamento social com eles. Os publicanos eram estes, como aquele primeiro filho, as meretrizes, as prostitutas, aquela mulher que não tinha valor nenhum na sociedade, ou nem via em si mesma valor. O segundo filho representava aqueles que estavam fazendo as perguntas. E quem é que fazia a pergunta, pastora? Quem é que deu aquela resposta para Jesus? Os sacerdotes. Diferente dos publicanos, os sacerdotes representavam Deus na terra. Eram aqueles que ofereciam sacrifícios. Eram aqueles que eram vistos mais ou menos como alguém que mediava a relação de Deus com o homem. E também estava naquele grupo os anciãos do povo, que eram homens de grande autoridade, que tinham uma posição política, eram respeitados pela posição social, pela idade, eram consideradas pessoas íntegras, pessoas idôneas naquela sociedade. 2 grupos completamente diferentes. De um lado, publicanos e meretrizes. Do outro lado, anciãos e sacerdotes. De um lado, pecadores impuros, imperfeitos e mal vistos pela sociedade. E do outro lado, homens que vestiam uma capa de santidade, de perfeccionismo. Homens que eram cumpridores dos deveres religiosos. De um lado, um filho que diz que não ia, mas foi. Do outro lado,
O filho disse que iria, mas não compareceu. E a resposta é que o filho que se arrependeu, mesmo depois de ter dado uma resposta negativa, ele fez o que precisava ser feito. Ele fez a vontade do pai. E este filho então depois recebe uma recompensa. Vamos meditar um pouquinho sobre isto? Quem seria este primeiro filho? Nos dias atuais, são aqueles que vieram do mundo com uma vida destruída, uma família destruída, uma autoestima destruída. Seriam aqueles que chegaram um dia para dentro da porta de uma igreja envergonhados, humilhados, com manchas no seu passado pelo pecado e pelas escolhas erradas que fizeram, que ninguém tinha qualquer consideração. A sociedade não via mais conserto para aquela vida. São aqueles que já ninguém mais acreditava que pudessem mudar. Aqueles que muitos julgavam que fossem morrer cedo, porque se envolveram com amizades erradas, mas que um dia ouviram a palavra de Deus, abriram seu coração, permitindo que a semente da palavra caísse no seu coração, a semente do evangelho produzisse o arrependimento, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Estes somos nós, que estávamos perdidos, afastados de Cristo, mas um dia entregamos a nossa vida a Jesus. Somos nós, que um dia alguém convidou para ir à igreja, uma vez, 2 vezes, 3, mas dissemos não. Mas um dia, talvez por amor ou pela dor, dissemos nós vamos no culto. E naquele culto Jesus marcou as nossas vidas e nós o convidamos para que fosse o Senhor e Salvador. Éramos nós aqueles publicanos e aquelas meretrizes. Sabe quem são os publicanos e as meretrizes dos dias de hoje? Aqueles que buscam na palavra de Deus o conhecimento. Aqueles que leem a Bíblia, aqueles que têm tempo a sós com Deus e que buscam, através da palavra, serem libertos dos seus maus pensamentos, dos seus velhos hábitos. Aqueles que vencem todos os dias o pecado através do poder que há no nome de Jesus e do Espírito Santo que habita neles, porque este pecado faz separação entre o homem e Deus. Quem são estes primeiros filhos? Aqueles que mesmo depois de tantas vezes terem dito não, um dia se arrependeram, se entregaram a Jesus e todos os dias buscam através da palavra um conserto e uma transformação genuína, para que o mundo lá fora possa ver a luz de Cristo e possa ver os frutos e através dos frutos saber quem é Jesus nas nossas vidas. Éramos nós o primeiro filho, aquele que a princípio não queria, a princípio dizia que não precisava, mas que um dia reconheceu que sem o pai não daria conta. O primeiro filho é aquele que não se alegra quando faz algo errado, quando é praticada a injustiça, mas se alegra com aquilo que é certo. Como diz em 1 Coríntios 13, 6 e 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O filho que se sujeita ao pai e resiste ao diabo, porque sabe que se ele se sujeitar ao pai, o diabo vai fugir de perto dele. É o filho que escondeu a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor. É aquele filho que confessa diariamente os seus pecados, pois crê que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda a injustiça. Este é o filho, aquele que é obediente ao pai, que não busca em si a perfeição, não busca no outro a perfeição, mas sabe que esta perfeição, ela só se torna possível quando ele obedece à palavra de Deus. E à medida que eu me relaciono com Deus, à medida que eu obedeço à palavra de Deus, eu me torno mais e mais a imagem e semelhança do Criador. E Apocalipse, capítulo 3 e verso 8, diz assim, vamos ler juntos? Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Este é o filho obediente que o pai procura. É aquele que mesmo tendo força, se esforça para guardar a palavra de Deus, e assim não nega o nome do Senhor.
Mas esta história não tem apenas um filho, tem 2 filhos. E o segundo filho, vamos continuar lendo, Mateus 21, versos 31 e 32, diz assim: Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ele está dizendo que aquele segundo filho é aquele que, mesmo vendo João Batista pregando sobre o arrependimento, mesmo ouvindo o evangelho, endureceu o seu coração, não se arrependeu, e não se arrependendo, não creu na palavra de Deus e no evangelho. Por terem se arrependido e crido, aquele primeiro filho fez a vontade do Pai. Então a ele será concedido o privilégio e o direito de entrar na frente, adiante no reino de Deus. Ao contrário dos demais, que mesmo tendo ouvido a palavra através do João Batista, não creram, não se arrependeram. O segundo filho, então, é o desobediente, que não se arrepende e não crê. E nós hoje vamos estar estudando um pouco, meditando um pouco, sobre alguns comportamentos que nos levam a ser considerados obedientes ou desobedientes. O primeiro deles diz o seguinte, a primeira chave: tenha acabativa. Repete comigo: tenha acabativa. Se você não tiver acabativa, pouco importará a sua iniciativa. Você conhece pessoas que têm muita iniciativa, mas não tem nenhuma acabativa? Começa muitas coisas, mas não termina nada. Então aqui, em tudo nesta vida, pouco importa quem começou a fazer algo. Todos querem saber e se lembrarão de quem terminou ou de quem concluiu. Aquele menino disse que iria e não foi. Ele teve uma excelente iniciativa, mas não teve nenhuma acabativa. Este é um comportamento de um filho desobediente. Este é um comportamento de quem não se preocupa com o resultado final. Quando você assiste um noticiário, quando você vê uma transmissão no meio de comunicação, nunca eles dizem quem começou uma obra pública. Eles sempre dizem quem concluiu, e para isto vão autoridades naquele lugar e naquele espaço para dizer: fulano de tal está inaugurando esta obra. Você pode ter excelentes ideias e projetos, você pode ter boas intenções, mas se você não executar o que precisa ser feito, jamais viverá a plenitude daquilo que Deus tem para você. Então, antes de parar, antes de abandonar algo, é preciso ter a convicção que tudo que Deus deu, colocou em suas mãos para fazer, você já fez e está consumado. Não bastou aquele menino dizer que iria e não ir. Melhor foi aquele que disse que não iria, mas foi. Ele não teve no começo uma boa iniciativa, mas ele teve uma excelente acabativa. E eu pergunto para você: você é daquele que começa e não termina? Ou você é aquele que, mesmo que no começo tenha dificuldades, não desiste até ver o resultado final? Temos 2 exemplos de alguém que não ficou apenas no começo, mas ele foi até o final daquilo que Deus tinha na vida dele. O primeiro exemplo que me vem à memória é de Davi. Davi não apenas pegou 5 pedras, não apenas colocou no seu alforje, não apenas pegou a sua funda e o seu cajado, ele atirou a pedra no gigante, e foi aquela pedra, aquela iniciativa que fez com que o gigante tombasse. Davi teve iniciativa, mas também terminou aquilo que estava ali para fazer. Temos um outro exemplo, Moisés. Diz a palavra de Deus, e depois você vai poder ler na sua casa, em Êxodo, capítulo 14, que Moisés não ficou apenas olhando para o exército que vinha atrás dele, do seu povo. Moisés não apenas segurou a vara que carregava,
Mas diz a palavra de Deus que Moisés estendeu a vara sobre o mar, e o Senhor abriu o caminho através das águas que formaram uma parede de um lado do outro. Veio um vento forte, e aquele vento fez com que as águas ficassem retidas, e o povo pôde passar em segurança para a terra enxuta. Não bastava Moisés ter a vara, não bastava Moisés olhar para trás, Moisés teve que ter uma atitude, e foi esta atitude que Moisés teve, de fazer o que precisava ser feito, que determinou naquele momento, a passagem do lugar que eles estavam em perigo, para um lugar de segurança. Entenda, enquanto você ficar olhando os seus pecados, suas fraquezas, seus recursos, os seus fracassos, enquanto olhar para as suas quedas, olhar para outros, olhar para a fragilidade de outros, você não terá condições de avançar. O gigante vai te vencer. Mas nesta noite, o Senhor nos convida a terminar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazermos, e não desistir até que a obra do Senhor esteja completa nas nossas vidas. O Senhor nesta noite te diz: não diga mais, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não aceito, porque isso não é fé. Olhar para o mundo de fora, ficar apenas observando o movimento, ver o barco afundando e não fazer nada, não te levará a viver aquilo que Deus tem na tua vida. Tudo que Deus tem para realizar na tua vida e através de você. Aquele pai, quando chamou o filho para que fosse ajudá-lo, é porque ele queria que aquele filho participasse de algo, não apenas do trabalho, mas também da recompensa que viria depois daquele esforço. Aquele filho perdeu uma grande oportunidade. Se Davi apenas escutasse as ofensas do seu irmão, se Davi apenas ouvisse a ameaça do gigante, se ele guardasse para si aquela pedra, o gigante jamais teria tombado, ele jamais teria colocado na sua mão o cetro da autoridade, e nem a coroa de rei na sua cabeça. Se Moisés tivesse ficado apenas olhando para o seu medo, se Moisés estivesse apenas olhando para aquele mar, para o perigo, e não tivesse tocado com aquela vara, o mar jamais teria sido aberto, e aquele povo teria sido engolido por aquelas águas. Então usa o que Deus tem colocado nas tuas mãos, para que você possa ver o milagre. Não importa o que você tenha, é um dom, é um talento, são poucos os recursos, mas que nesta noite você continue fazendo o que Deus tem colocado nas tuas mãos, sem ficar ouvindo vozes que você ouve e te intimidam, te paralisam. Vença seus próprios limites, vença seus próprios limites. No verso 29, aquele menino disse: não quero ir. Todavia mais tarde, arrependido, ele foi. A primeira resposta dele foi: não vou. Talvez ele não estivesse num bom dia, talvez naquele dia o seu coração estivesse amargurado, amedrontado, ressentido. Talvez naquele dia ele estivesse cansado, fadigado, esgotado. Quando o pai disse: vem que tem mais trabalho para você, ele disse: não vou. Mas ele teve tempo para pensar. Diz a palavra de Deus que mais tarde, um tempo depois, logo depois, ele se arrependeu. As circunstâncias externas continuavam não sendo talvez favoráveis. Quando aquele menino recebeu o pedido do seu pai, ele se negou. Ele não pensou, ele agiu pelo impulso. Ele falou aquilo que estava no coração dele, porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Aquele pai estava convidando o seu filho para cuidar da sua vinha. E a vinha é um conjunto de videiras. E estas videiras produzem uva. E na época de Jesus, quando você estuda o Evangelho, quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que videira era algo muito precioso para aquele tempo. Era algo muito importante, de grande significado. Aquele filho, embora tivesse dito que não iria, se arrependeu e foi cuidar da vinha do pai. Algo aconteceu dentro daquele jovem que fez ele romper e mudar a rota. Ele quebrou um padrão de pensamento e se reposicionou, rei.
Quantas vezes você diz não para aquilo que é para você dizer sim, e depois, envergonhado, intimidado, você não tem coragem de voltar atrás naquela decisão. O que eu quero dizer para você nesta noite, através do que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que sempre haverá uma nova oportunidade para que você diga sim, ainda que você um dia tenha dito não. Sempre o Senhor nos dá uma nova chance e oportunidade. Existem muitas vinhas que estão sendo tomadas, porque estão facilitando o acesso, através de pensamentos e decisões equivocadas, que nada tem a ver com a palavra de Deus. A vinha pode ser o seu casamento, a vinha podem ser os seus filhos, o seu ministério, a sua igreja, o seu trabalho, suas finanças. Você está dizendo, não quero mudar, não vou fazer, não, não, não. Até quando você vai dizer não? Olha os resultados que você tem colhido. A palavra de Deus diz, uma parábola em Marcos 12, do 1 ao 8, que um agricultor tinha uma vinha linda, e ele decidiu arrendar aquela vinha, e viajou para longe. E diz a palavra de Deus que aquele agricultor, aquele dono da vinha, passado um tempo, na época da colheita, mandou um dos seus empregados até aqueles homens que haviam arrendado a sua terra para buscar os seus recursos. O seu primeiro empregado foi humilhado, apanhou e voltou. Depois ele manda mais um empregado, acontece a mesma coisa. E ele, não se dando por satisfeito, agora manda o seu único filho, para que pudesse receber o seu direito, aquela vinha que era dele. E diz a palavra, conta essa parábola em Marcos capítulo 12, que aqueles homens que haviam arrendado a sua terra, além de bater no seu único filho, o mataram e jogaram para fora da vinha. E eu perguntava ao Espírito Santo o que esta história tem a ver com os dois filhos. Ele dizia, Rosângela, aquele homem não cuidou do que era para ele cuidar. Aquele agricultor perdeu a sua vinha, porque deixou nas mãos de terceiros aquilo que era responsabilidade dele para fazer. Os seus recursos financeiros foram afetados, porque ele não cuidou da sua fonte de renda, e entregou para que outros administrassem. Ele perdeu o seu único filho, porque confiou demais na sua impressão de que nada de mal aconteceria a ele. Vinha era algo que tinha muito valor. E talvez hoje a sua vinha seja o seu casamento, sejam seus filhos, seja o seu ministério, seja o seu chamado, seja a sua igreja, seja o seu trabalho, seus recursos, que você não está administrando da maneira correta, ou não está plantando as suas sementes. Existem vinhas que estão sendo tomadas à força, mas estão sendo devolvidas nas mãos do inimigo, do adversário, ou estão sendo entregues por decisões equivocadas, de quem nem sequer perguntou para o Senhor da vinha, se isso deveria ser assim. Quantos ministérios e talentos, quantas vidas preciosas, quantas famílias estão sendo abandonadas, porque quem tinha que cuidar ou zelar, simplesmente disse não a um pedido que foi feito. Quem tinha que semear a semente, preferiu guardar e esconder, mas semente guardada jamais dará frutos, sempre será preciso lançar na terra e semear. Qual é a tua vinha que está em perigo nesta noite? Qual é a área da tua vida que está sendo saqueada nesta noite? Qual é a área da tua vida que você não vê frutos? Qual é a área da tua vida que está seca, como o galho seco de uma árvore? Como galhos, irmãos, nós somos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira. Como galhos somos ligados ao tronco, e esse tronco é Cristo. Precisamos tomar cuidado para dar frutos e multiplicar aquilo que Deus tem confiado a nós, para que todos conheçam quem está enxertado dentro de nós. Quando não vemos frutos, sabemos que as raízes daquela árvore são rasas, ou que aquela árvore não tem uma boa qualidade. Mas nessa noite,
o Senhor nos convida a romper com os limites. Nos chama para uma nova estação, propícia para crescer e dar frutos. E aqui nesta noite, é o território que o Senhor tem te plantado, para que você frutifique, gere outros com o mesmo DNA que você. Vença nesta noite os seus próprios limites. Dê um passo de fé nesta noite. Saia da zona de conforto e faça aquilo que precisa ser feito sem medo. O Senhor será com você. Uma terceira chave. Seja coerente com aquilo que você fala. Aqueles 2 meninos foram incoerentes. O primeiro disse que não iria, mas foi. O segundo disse que iria e não foi. Mas é claro, o arrependimento fez com que a incoerência de um se tornasse em bênção. Mas a falta de arrependimento do outro fez com que aquilo que ele estava fazendo não fosse bem visto pelos olhos do Pai. A intenção era boa, mas a ação dele não se confirmou. Aqueles religiosos que Jesus os comparou, anciãos, sacerdotes, e muitos religiosos dos nossos dias, e espero que aqui nós não tenhamos nenhum destes, são comparados a ele. Mateus 5,37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Jesus aqui nos ensina a ter uma palavra. Aquilo que nós dissermos que faremos, que façamos. E aquilo que disser que não faremos, não façamos. Você pode mudar de opinião? Pode. Mas então você diga que você mudou de opinião. Não tente arrumar desculpas. Não tente mentir e enganar. Não tente dar um jeitinho achando que ninguém sabe, ninguém vê, porque os olhos do Senhor estão por toda a terra e ninguém escapa dos olhos do Senhor. O Senhor está nos dizendo nesta noite, o sim de vocês aqui precisa ser o sim de vocês lá fora, e o não aqui precisa ser o não lá fora. Aquilo que o Senhor ministra nos nossos corações, enquanto preparamos a palavra, ou quando escutamos a palavra, ou quando cantamos e adoramos ao Senhor, aquilo que sai dos nossos lábios tem que ser coerente com aquilo que vivemos lá fora. Porque só assim as pessoas conhecerão quem verdadeiramente Deus é nas nossas vidas. Não podemos servir a 2 senhores, porque vamos desagradar a um deles. A palavra de Deus diz que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água, água doce e água amarga, água boa e água ruim. Não, não pode. Somos ou não somos, cremos ou não cremos. Ou nós vamos viver uma vida para agradar a Deus e desagradar muitas vezes a nós. Ou vamos viver uma vida para agradar a nós e desagradar a Deus. Não dá para ter as 2 coisas. Aqueles sacerdotes e anciãos que estavam ali com Jesus, faziam tudo para impressionar aquelas pessoas, para impressionar a sociedade, para impressionar pela religiosidade. Eles cumpriam com as suas obrigações no templo, mas não tinham palavra, não tinham ações que mostravam arrependimento. E Jesus então diz: olha, vocês vão saber quando? Depois, muito depois, que esses que ninguém quer. Entendam, todos nós podemos em algum momento dar uma resposta precipitada de algo e depois voltar atrás. Este não é o problema. O problema é não ser sincero e franco naquilo que você faz e da forma como você age. A palavra de Deus nos dá o exemplo de um publicano chamado Zaqueu. Diz a palavra que Jesus estava passando, e Zaqueu, quando soube que Jesus estaria passando por lá, subiu numa figueira, e quando Jesus estava passando, Jesus então olha para Zaqueu e pede para que Zaqueu desça depressa, que naquela noite ele cearia ou ficaria na casa de Zaqueu. E Zaqueu imediatamente, quando tem esse encontro com Jesus, ele responde assim: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Zaqueu era um publicano,
cobrador de impostos, que extorquia pessoas, mas quando ele teve um encontro com Jesus, a primeira atitude que ele teve foi de voltar atrás naquilo que ele fazia de errado, se consertar e querer então reparar os danos que havia causado. Diz a palavra de Deus que aquilo agradou o coração de Jesus e fez com que Jesus entrasse na sua casa, contrariando a todos que estavam ali, que julgavam Zaqueu pela sua aparência. Se você se preocupar menos com aquilo que te julgam e se preocupar mais como Deus tem te visto, você vai ser mais feliz e vai ter uma vida muito mais leve do que esta que você leva. Nos preocupamos demais com o julgamento de pessoas e de menos como Deus nos vê. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele conhece o teu coração e Ele sabe exatamente o que vai aí dentro. Então que aquilo que Deus vê no teu coração nesta noite seja coerente com aquilo que você ouve e aquilo que você vive e aquilo que você prega ou você ensina a outros. Esta coerência não é a perfeição, mas é a coerência. Talvez você muitas vezes tenha que dizer, nesta área eu ainda não consegui avançar, mas eu estou lutando contra isto. Como nós temos aprendido tanto no CR, a minha área de luta é esta, mas eu estou vencendo dia após dia esta área. E quando eu vacilo, eu logo me arrependo e me reposiciono. É isso que o Senhor quer ver no nosso coração. Ele não veio para pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos o quê? Um telhado? Todos nós temos o quê? Todos nós. Um outro exemplo que nós temos de uma pessoa que quando teve encontro com Jesus, passou a agir coerente agora a sua fé, foi Maria Madalena, que foi expulso dela 7 demônios, foram expulsos. Maria Madalena acompanhou o caminho de Jesus até a cruz, viu onde Jesus foi enterrado, embalsamou Jesus. Quando Jesus estava ali sepultado, ela foi a primeira a chegar ao seu túmulo e viu que ele não estava ali. Jesus, quando ressuscitou, apareceu para Maria Madalena. Por quê? Porque Maria Madalena abandonou as suas práticas antigas e começou a andar coerente àquela fé que ela começou a ter. Eu quero dizer a você nesta noite, que independente das áreas que você esteja aí, vendo a sua vinha sendo destruída, que você passe a partir de hoje, andar em coerência com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vale para todas as áreas das nossas vidas, mas o que o Senhor quer é que você seja coerente com Ele, sincero, sem máscara, sem cera. E a quarta chave, irmãos, esta é a que mais ardeu no meu coração, o perfeccionismo pode te levar à desobediência. De um lado temos um filho que disse não e foi. Do outro lado temos um filho que disse sim e não compareceu. Você não vai encontrar na Bíblia o terceiro filho, mas o terceiro filho talvez esteja aqui nesta noite. E é sobre este filho que o Senhor ministra nesta noite. É aquele filho que não foi mencionado no texto, mas é aquele filho que diz que não vai e que permanecerá nessa posição, justificando que prefere se negar a fazer do que fazer mal feito. Ele diz assim: para eu não dizer que depois eu não vou, eu já digo agora. Para não dar errado, eu já falo que eu não vou fazer. Vai que não dá certo, eu não vou tentar. Este filho é aquele que se esconde atrás do perfeccionismo, da necessidade de um preparo maior. Ele está sempre se preparando, da obstinação pelo perfeito, mas ele não avança, não caminha, não realiza, tem medo de receber críticas, e este medo ele é tão grande, que ele prefere não se arriscar. É um filho diferente daqueles dois. Ele já diz: eu não vou mesmo, porque vai que eu falho, vai que eu erro, vai que alguém vê, vai que alguém me aponta. Esse é o filho que passa a vida inteira se preparando para algo que jamais vai realizar, porque não se sente bom o suficiente. Enquanto outros com menor preparo dizem sim, caem, levantam, erram e acertam,
saem da zona de conforto e mesmo que a passos lentos, avançam rumo ao propósito. Olha essa frase de Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas. Determinar sua atitude. Em um dado conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. Todos nós, a todos nós, é dado este direito e esta liberdade de fazer o quê? Escolhas. E quantas vezes você se nega a fazer algo, porque não se sente bom o suficiente, perfeito, capaz, extremamente preparado para fazer, e você fica buscando esse preparo, sabe aquela pessoa que ensaia, treina, uma vida inteira, mas nunca toca, nunca canta, nunca dança, nunca prega, nunca, porque nunca se sente preparado. Se eu perguntasse para todas estas meninas que aqui vieram hoje, vocês se sentiam plenas assim, prontas, 100% para dançar hoje para o Senhor? Com certeza elas diriam não. Mas vocês têm se esforçado nos ensaios? Temos. E por que vocês vieram? Porque nós só vamos saber o quanto nós somos capazes de realizar, realizando. Só vamos saber o quanto nós erramos fazendo. E fazendo errado, nós vamos ter a oportunidade de melhorar. E cada vez mais, errando, acertando, vamos fazer aquilo que fomos chamadas para fazer. Pergunte para os músicos. Mesmo quem trabalha como profissional da música, quantas vezes ele errou uma nota? Quantas vezes o dedo dele falhou, tocou uma tecla errada? Quantas vezes os levitas desafinaram e vão continuar desafinando, mas nem por isso disseram não àquilo que Deus colocou nas mãos deles para fazer. Eles têm que buscar o aperfeiçoamento, eles têm que buscar a técnica, eles têm que estudar, eles têm que se preparar, mas jamais estarão preparados a tal ponto de se sentirem perfeitos para fazer, porque o único que é perfeito é o que chama, e o que chama é o que capacita para fazer, é Ele que te capacita. Ele não precisa da sua perfeição, porque se você é perfeito, você não precisa dele. Quem precisa de um Deus perfeito são pessoas imperfeitas, incapazes, limitadas, aqueles que ninguém acredita. Se a nossa vida não estiver em consonância com os ensinamentos da palavra de Deus, nós jamais vamos dar bons frutos. Da mesma forma que um ramo arrancado da videira jamais poderá produzir frutos. A tua fé em Deus, irmão, precisa estar na sua graça, na sua misericórdia. Quando você entende o que é graça, é um favor que nós não merecíamos, mas esta graça nos alcançou a tal ponto que mesmo sendo imperfeitos, o Senhor nos ama e nos aceita com as nossas imperfeições. E todos os dias nós vamos buscar nele nos tornar cada dia melhores. Quantas coisas você tem enterrado? Quantas palavras, esboços você tem prontos e você nunca pregou? Você nunca compartilhou com medo do julgamento de alguém? Quantas histórias bíblicas você sabe de cor, mas nunca contou? Porque acha que não é boa demais, porque não tem didática. Quem nos dá didática é o Senhor. Quem nos ensina é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. Quem nos usa é o Senhor. E tudo isso Ele faz para a glória do nome dEle, não é o teu nome. Não se preocupe com a tua reputação. Se preocupe com o teu caráter. Se preocupe em viver o que Deus tem colocado nas tuas vidas. Se preocupe em gastar aquilo que Deus já te entregou. A vida sempre será incerta para todos nós, porque somos seres humanos e mortais. Todos nós vamos falhar e vamos errar, mas jamais sairá do controle daquele que nos chama os nossos erros e as nossas falhas. Quanto mais você achar que você tem o controle sobre algo, mais iludido você estará, acreditando
que um dia chegará à perfeição, para decidir então fazer o que precisa ser feito. O Senhor colocava no meu coração que o primeiro filho se arrependeu, deu tudo certo para ele, o segundo filho fez a escolha errada, mas a questão é o terceiro filho. Tem tudo para cuidar bem da vinha do pai, sabe manejar bem as ferramentas, sabe tratar bem as uvas que a vinha produz, sabe dividir, sabe repartir, sabe quando o solo está propício, quando o solo não está propício, mas com medo do fracasso, guarda pedra no alforje, guarda a vara escondida, nunca vai derrubar Golias, nunca vai ver o mar se abrir, nunca vai ressuscitar mortos, nunca vai orar por enfermos e vê-los curados, porque tem medo. Quantas vezes você não ora por um enfermo, porque você acha que o poder da cura está num pastor ou num líder, quando o poder da cura está na tua vida, e este poder é Jesus. Quantas vezes você não faz uma visita para um casal, porque você acha que o teu casamento está ruim e você não tem o que falar, você não vai lá para falar do teu casamento, porque se fosse de conselhos que as pessoas precisassem, elas não precisavam de nós, bastava abrir as redes sociais, temos muitos conselheiros, elas só precisam ouvir falar de Jesus. Leva Jesus para as pessoas, prega Jesus aonde você estiver, todos os dias. O que esta sociedade precisa é de Jesus, não precisa de religião, não precisa de perfeição, precisa de Jesus. Se coloque de pé. Eles precisam de Jesus. E a pergunta que eu te faço é: você precisa de Jesus? Quantos aqui precisam de Jesus? Aleluia.